Bom, agora é o seguinte, galera, vamos aplicar nesse exercício esse conceito de velocidade média. Por enquanto, exercício mais simples. Vamos lá. Ó, Maria sai da casa da sua avó às 10 horas e 15 minutos. Então, isso aqui para nós é o tempo inicial, é o T0. E chega às 11 horas na casa da sua mãe. Isso aqui é o quê? É o tempo final. Não é? Então tá, saiu às 10 e 15, chegou às 11 horas. Sabendo que sua avó mora no quilômetro 120 e que sua mãe mora no quilômetro 210, então isso aqui é a posição inicial, né? Ele saiu da casa da sua avó, né? Se a Maria saiu da casa da sua avó, isso aqui é a posição inicial, é o S0. E que sua mãe mora no quilômetro 210, então isso aqui é quem? É a posição final, não é? Posição, final, sem o S0 aqui. Da mesma estrada. Vírgula, né? Encontre a velocidade escalar média em km por hora e em metros por segundo. Tá. Como nós fazemos isso? Então vamos lá. O que nós sabemos? Vem comigo. Ó, tempo inicial, 10 horas, 15 minutos. E chegou às 11 horas. Então demorou quanto tempo? Demorou 45 minutos, não é? Então já sabemos que daqui para cá, 45 minutos. Beleza. Já sabemos que é 45 minutos. Beleza. O que mais que nós temos? A posição final é quanto? 210 quilômetros. E a posição inicial? A posição inicial é de 120 quilômetros. Beleza. Agora, quanto que vai ser o deslocamento, então? Porque aqui nós temos o intervalo de tempo. Quanto que é o deslocamento? Posição final menos inicial. 210 menos 120, né? Então, desses dois aqui, eu consigo encontrar o deslocamento. Não é isso? 210 menos 120 dá 90 quilômetros. Não é isso? Posição final, 210 menos a inicial, que é 120. Então, eu já tenho isso e já tenho isso. Porém, ele pediu em quilômetros por hora e em metros por segundo. Não foi isso que ele pediu? Tá. Aí, o que eu tenho que fazer? 45 minutos. 45 minutos não é 3/4 de uma hora? Porque uma hora tem 60 minutos, lembra? Se uma hora tem 60 minutos, isso aqui é 3/4 de hora, não é? Se é 3/4 de uma hora, agora o que eu vou fazer? Vamos fazer agora a velocidade média. Acompanhem comigo, olha só. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Não é? Velocidade média. Quanto que é o deslocamento? 90 quilômetros. Observe que já está em quilômetros. Dividido por quanto? Por 3/4 de hora, ou 0,75. Eu prefiro colocar em fração, bem mais rápido. Então, 3/4 de hora, não é? O que nós fazemos? Quando temos uma divisão de fração, nós mantemos o de cima e multiplicamos pelo inverso do de baixo, não é? Mantemos o de cima e multiplicamos pelo inverso do de baixo. Então vai ficar 90, aqui está em quilômetro, vezes o inverso do de baixo. Era 3/4, vai ficar 4/3. Não é isso? Então vai ficar 90 vezes 4 dividido por 3. Eu não posso simplificar esse com esse? Pode, né? Para ficar mais rápido. Então, velocidade média é igual 90 por 3 dá 30. 30 vezes 40, 120. Aqui está em quilômetro, aqui está em hora. Então, dá 120 quilômetros por hora. Achamos quanto que é a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Beleza, respondemos a primeira parte. Professor, se colocasse 0,75 horas, chegaria a mesma resposta? Chegaria, você vai acertar a mesma coisa. Tá? Eu acho mais interessante colocar em forma de fração que é mais rápido, tá bom? Porém, ele pediu também para encontrar isso aqui em metros por segundo. E o que nós tínhamos que fazer mesmo para transformar em metros por segundo? Eu pego daqui para cá e divido por quanto? 3,6. Lembra? Então, vamos lá dividir por 3,6. Então, eu vou pegar o 120 e vou dividir por 3,6. 120
Vou dividir por 3,6, não é? Eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo? Pode, né? Multiplicando por 10 em cima, dá 1.200. Multiplicando por 10 embaixo, 36. Não é? Vocês concordam que se fosse 12 por 36, 12 não é 1/3 de 36? Esquece esses dois zeros. 12 por 36 é 1/3, não é? Isso aqui não é a mesma coisa que 12 vezes 100? 12 vezes 100 dividido por 36. 12 dividido por 36 dá 1/3. Então é a mesma coisa que 100 sobre 3. Quanto é 100 sobre 3? 33,33. Então, quanto que é essa velocidade aqui em metros por segundo? 120 dividido por 3,6, cheguei a esse valor. Dá uma dízima aqui, né? Beleza? Então, a velocidade, qual é o valor? A velocidade é de 33,33 metros por segundo. Eu vou colocar um símbolo que, às vezes, vocês podem encontrar aproximadamente. Aproximadamente. Tá? Esse símbolo. Então, 33,33 metros por segundo. Tudo bem? É isso. Agora, isso aqui é para dar uma base para vocês de velocidade média, mas para você pegar melhor esse assunto, nós precisamos aplicar ele em mais um exercício, tá? Não tem como escapar. Vamos lá, acompanhem comigo. Olha o que diz esse exercício. Uma pessoa, ao fazer uma viagem da cidade A até uma cidade B, distantes 120 km uma da outra, percorre metade do caminho com a velocidade de 40 km por hora. E a outra metade com 60 km por hora. Com isso, encontre a velocidade média em km por hora. Beleza. Muitas vezes o aluno ele faz o que aqui? Ele pega o 40 km por hora com 60 km por hora, soma os dois e divide por 2. Ou seja, 100 dividido por 2, 50 km por hora. Tá certo? Não, tá errado. Não é assim que faz. Professor, mas como que eu vou fazer? Bom, a distância é quanto no total? 120. Ele percorreu metade, não é? Então tá, vem comigo. Imagine assim, ó. Aqui é a cidade A. Aqui é a cidade B. A e aqui é B. Faz de conta que está bem no meio, tá? Não está, mas faz de conta que está. Aqui chamar de M, que é o ponto médio, tá? Beleza. De A até M, que é o ponto médio, nós temos que a distância é de quanto? Se o total é 120, metade é quanto? 60. Quanto que é daqui até aqui, se é a outra metade? 60 também. Não é isso? Beleza. De A até M leva um intervalo de tempo, não leva? Leva. Que tempo que leva? Não sei. Vou chamar de delta T1. Eu não sei quanto tempo levou para percorrer metade. Eu conheço esse valor? Não. E o delta T2? Eu sei quanto que é? Também não sei. Eu não sei nem o valor desse nem o valor desse. Porém, eu sei que a velocidade aqui no primeiro é de quanto mesmo? Na primeira metade? 40. E a segunda metade é de quanto? 60 km por hora. Tudo bem? Tá. Agora, como que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso, para poder terminar isso, eu vou deixar aqui um espacinho, eu vou ter que escrever aqui, mas eu quero que vocês entendam primeiro a ideia, tá bom? Quando você faz uma viagem, e nessa viagem você percorre por exemplo, uma certa distância, como que você mede essa distância no carro? Você olha o odômetro, que é aquele negócio que marca a quilometragem, odômetro, o nome, tá? E você está saindo da cidade, você vê quantos quilômetros que está indicando, não é? Aí você vai até aquela outra cidade e vê quanto que ele marcou. Aí você pega uma distância menos a outra, não é isso que você faz? Aí quando você pega uma distância menos a outra, você achou a distância percorrida, não foi? Beleza, tá certinho. Aí outra coisa que você faz, você vê a hora que você saiu e você vai ver a hora que você chegou, não é? Aí você pega um tempo menos o outro, você tem o intervalo de tempo da viagem, não é? Beleza. Aí você pega a distância, divide pelo tempo. Distância pelo tempo é a velocidade média, não é? Beleza. Você desconta o tempo que você ficou parado? Não. Você não desconta. Você pega
a distância total e divide pelo tempo total. Beleza? Tá. Agora, olha só. O que eu preciso, então? Qual é a ideia que eu preciso? Para saber velocidade média, eu preciso do quê? Distância total e preciso do tempo total da viagem. Não é isso que eu preciso? Distância total e tempo total. Então, eu preciso desses dois. Então, olha a ideia primeiro, para depois a gente fazer ali. Ó, vou montar aqui do lado, para você entender o porquê que está fazendo isso. Velocidade média não é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo? Deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Tá. Agora, olha só. Concordam que a velocidade média vai ser a distância que ele percorreu na primeira metade, delta S1, mais a distância que percorreu na segunda metade, que é os 120 km, não é? É o 60 mais 60, que dá 120. Dividido por quem? Pelo tempo que demorou na primeira parte, mais o tempo que demorou na segunda parte. O tempo da primeira mais o tempo da segunda. Então, para você encontrar a velocidade média, o que você tem que ter na sua cabeça? Você precisa da distância e precisa do tempo. Essas são as coisas que você precisa. Tá, o que você sabe? Ah, eu sei que essa mais essa dá 120. Então, eu tenho que é 120 km. Mas só que está faltando o quê? Esse tempo e esse tempo para terminar o exercício. Você tem a velocidade, mas você não tem o tempo. Não tem nem esse e nem esse. E aí, como nós vamos calcular o tempo? Esse é o problema. Temos que encontrar isso, não temos? Como vamos encontrar esse tempo aqui? Como vamos encontrar esse aqui? Vem comigo. Olha só. Olha a ideia como é bastante simples, tá? Eu vou pegar agora, eu tenho que a velocidade, vou pegar uma cor diz aqui, aí. A velocidade V1 é igual a delta S1 por delta T1. Então a velocidade nesse primeiro trecho é o deslocamento que eu sofri dividido pelo intervalo de tempo ali, não é? Então a velocidade ali é quanto? 40, que é igual, o deslocamento ali é de quanto? 60, dividido por delta T1, correto? Eu vou passar esse para lá e esse para cá, multiplicação cruzada porque tem uma igualdade. Delta T1 igual a 60 sobre 40, não é isso? 60 sobre 40, esse zero com esse zero pode simplificar. Aqui é a mesma coisa que 3 por 2. 3 por 2 dá 1,5. Então, o intervalo de tempo que demorou é 1,5 hora. Certo? 1h30. Descobri o tempo que demorou na primeira parte. Descobri que é 1h30? Tá. Vou descobrir o tempo que demorou nessa parte aqui. A velocidade 2 é o delta S2 por delta T2. Quanto que é o V2? Qual é o deslocamento que sofreu? Manda o delta T2 para cá e o 60 vai para lá. Multiplicação cruzada porque tem uma igualdade. Então, delta T2 é igual a 60 sobre 60. Quanto deu o intervalo de tempo? 1 hora. Se aqui levou 1h30 e aqui levou 1 hora nesse trecho, então 1h30 com mais 1 hora dá 2h30, não é isso? Então tá, vem comigo. Olha só. Então quanto que foi esse tempo mais esse? 2h30. Para dividir por 2,5 eu não gosto, eu tenho preguiça de fazer essa conta. O que eu faço? Vamos multiplicar por 4 embaixo, porque daí vai dar 10. Aí eu faço o quê? Multiplica por 4 em cima também, para ficar mais fácil essa conta, tudo bem? Aí a velocidade média deu quanto? 120 vezes 4, 480. 2,5 vezes 4 deu 10. Esse com esse vai embora, não vai? Então, quanto deu a velocidade média? 48 km por hora. Certo? Beleza? Então, a velocidade média, 48 km por hora. Tá? Então, aqui, você tem uma ideia de velocidade média. Nós vamos colocar mais alguns exemplos aí para vocês entenderem, para fechar bem esse conceito que cai muito em tudo que é prova de vestibular, tudo que é lugar. Inclusive concurso público também, tá? É bem comum vocês encontrarem isso. Então a ideia é bastante simples, mas só que eu vou colocar alguns que vão ficando um pouquinho mais difícil. Primeiro nós estamos entendendo a ideia do que é velocidade escalar média. Eu tinha que encontrar a distância, eu tinha que encontrar o tempo. Fiz isso para encontrar, termino o exercício aqui. Beleza? Valeu? Continue com a gente, galera. Um abraço, até mais.